Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Esse é o canal Casa de Pano Ateliê. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam assistir e o nosso canal cresça cada vez mais. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas com relação a uma aula que teve há umas semanas atrás do americano bordado. Todo mundo está assistindo o vídeo, que é esse bordadinho aqui, que eu ensinei como fazer, que é uma maneira super fácil, bem em moda, todo mundo tá fazendo. Mas a gente teve bastante perguntas e dúvidas com relação à regulagem de máquina e como fica o ponto. Então eu vou mostrar para vocês em duas máquinas diferentes como a gente regula. Na verdade, basicamente é tudo a mesma coisa. Muda a marca da máquina, mas o que a gente tem que fazer é igual. Aqui a gente tem uma máquina Brother. Quando a gente vai fazer o ponto zigue-zague, que é o pontinho que eu expliquei no jogo americano, a gente vai escolher primeiro o ponto zigue-zague, que no caso aqui é o número 4. Então a gente vai botar no 4, e aqui a gente tem dois botões, o comprimento do ponto e a largura do ponto é embaixo. Em cima o comprimento, embaixo a largura. O comprimento é o quanto de tamanho do passo do ponto. Para o zigue-zague é o que é mais importante, porque o zigue-zague, quando ele começa, ele tem mais ou menos esse desenho. Se a gente diminuir esse aqui até praticamente zero, até o 0,5, que é o comprimento, ele vai encolher e vai ficar esses risquinhos que faz o zigue-zague vão ficar bem juntinhos. E é isso que a gente precisa. É isso que acontece aqui quando a gente deixa o zigue-zague bem juntinho, bem pertinho do outro. A largura do ponto, que é a outra parte, que é o ponto de baixo, é o quanto largo vai ser esse ponto, se ele vai ser mais estreito ou mais largo. Então esse é a regulagem de baixo, da largura. A regulagem de cima é o comprimento, então se eu deixar ele maior, ele vai ficar bem espaçado. Se eu diminuir, ele vai ficar bem encostadinho assim. Então eu tenho que regular o comprimento do ponto. A largura eu também posso regular conforme o tamanho que eu quero meu desenho. Aí não importa se eu quero que ele fique um bordado mais largo ou mais estreitinho. Mas o que vai fazer esse bordado juntinho é o comprimento do ponto. Então o passo que o ponto vai dar, o passo que a agulha vai dar, tem que ser bem pequenininho. Então eu vou regular principalmente o comprimento do ponto. Aí me perguntaram com relação à tensão. A tensão é aqui. A tensão é se a linha de baixo tá subindo ou a linha de cima tá descendo, se o ponto não tá regulado, aí eu vou mexer na tensão. Se a linha de baixo estiver subindo, é porque tá muito apertada a tensão, tem que diminuir para um número menor. Se a linha de cima tá aparecendo embaixo, é que ela tá muito frouxa. Então, eu tenho que apertar e aumentar o número. Então, esse aqui é só a regulagem da beleza do ponto e do ponto dele ficar certo, que a linha de baixo fica embaixo, a de cima fica em cima, praticamente assim. Essa é a regulagem numa máquina Brother para fazer esse bordado. Agora eu vou mostrar na máquina Janome. Então, aqui a gente tem um modelo de Janome, não quer dizer que sempre os pontos sejam no mesmo lugar, que sempre a regulagem seja no mesmo lugar, cada uma tem que encontrar esses símbolos na sua máquina. Então aqui na Janome o ponto do zigue-zague é o 7. Aqui nessa Janome o zigue-zague é o 7. Então aqui eu vou ter a largura do ponto e o comprimento do ponto. Então esse símbolo de zigue-zague é sempre a largura. É sempre se esse ponto do zigue-zague vai ficar assim, vai ficar mais largo ou vai ficar mais estreito. Então essa aqui é a movimentação de qualquer ponto quando a gente regula a parte aqui que tem esse símbolo do zigue-zague. É a largura. Se eu tô usando uma costura reta, isso aqui não serve para nada, porque o meu ponto não vai pro lado. A parte que eu vou fazer com que esse bordado aconteça para ele ficar bem justinho no outro é aqui o comprimento do ponto. Então aqui no ponto 7 e depois eu vou lá no comprimento do ponto e vou diminuir para 0,1, aqui vai até o 0,2. 0,2 a 0,5 eu vou testar como vai se comportar a minha máquina para eu poder fazer esse ponto. Então aqui na Brother a gente usa um 5, na Janome também pode usar um 5, tá? Isso tudo a gente tem que conferir, testar, dependendo da grossura do tecido e tudo mais. E aí aqui a parte
da largura, como eu falei, é se eu quero que o bordado seja mais grossinho, mais largo ou mais estreito. Então, essa aqui são as dúvidas da questão de como regular a máquina para fazer esse ponto do bordado. Outra pergunta que me fizeram é se tem que bordar de um lado e depois do outro. Não. Eu tinha aqui os dois tecidos, coloquei direito com direito, assim, costurei ao redor, deixei um buraquinho e desvirei. Vou mostrar aqui para vocês a abertura onde eu desvirei. Depois disso, eu fiz um risco. Isso tá tudo na dica de cesta desse americano. Fiz um risco e fiz uma costura reta normal aqui para demarcar e depois fiz o bordado em cima. O bordado já aparece em cima e embaixo, por isso que o americano é dupla face. Mas eu fiz o bordado de um lado e ele já aparece do outro também. Por isso que ela tem que estar bem regulada a tensão, para que o ponto fique bonito dos dois lados. Aí me perguntaram se poderia usar uma linha de uma cor de um lado, uma linha de uma cor do outro. E isso, nesse ponto aqui, é uma questão bem complicadinha. Então, a gente tem que, aí mais ainda, regular a tensão da máquina. Testar bastante, colocar as duas linhas, testar a tensão, que é essa parte aqui. Que na Janome a tensão é aqui, na Brother era o botão em cima, na Janome aqui. Atenção para apertar mais ou menos a costura, o ponto, para que ele fique certinho dos dois lados. Então, assim, não é aconselhável a gente botar uma linha em cima e uma embaixo, mas dá para tentar, dá para testar, se não forem muito contrastantes, se conseguir regular bem a tensão da máquina, dá para fazer. Essas são as maiores dúvidas que tinha bastante pergunta no vídeo, o vídeo foi muito assistido, ainda está sendo muito assistido, então se tiver mais alguma dúvida, mais alguma informação que queira com relação a esse bordado, a essa aula, pode escrever pra gente, manda mensagem, mas aqui estão as maiores perguntas respondidas para vocês. Espero que tenham gostado da dica de hoje. É muito importante que vocês mandem perguntas, mandem sugestões, mandem as dúvidas, porque assim a gente pode dar aulas cada vez mais interessantes e importantes para vocês e que ajude vocês nos trabalhos, na perfeição, na melhoria, na forma mais prática e mais rápida de fazer. Siga o nosso Instagram, nosso Facebook, a gente já tá postando aí os tecidos de Natal lindos que estão chegando. Aqui na Center Panos Blumenau já tá chegando muita coisa legal. Cada semana tem uma novidade, cada semana tem uma promoção para vocês. Então, curtam lá, sigam e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá!